Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Esse pensamento do profeta Isaías tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer. Isaías, esse grande profeta que viveu 7 séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz essa profecia estupenda que nos joga para as verdades eternas. Buscai o Senhor enquanto há tempo. O que é que Isaías está aqui dizendo? Isaías está dizendo que a procura de Deus deve ser feita pelo homem. Só que aqui nós temos que ter uma clareza muito grande a respeito de uma coisa. A iniciativa não é do homem, a iniciativa é de Deus. Por quê? Porque nesse momento da história em que Isaías escreve a sua profecia, o povo ainda esperava a encarnação do Verbo. O povo ainda esperava que uma virgem conceberia e daria à luz um menino. A salvação não tinha chegado até o homem ainda, do jeito que Deus tinha prometido. Então é importante a gente compreender que a iniciativa é de Deus. Porque pode ser que alguém, fazendo uma veteroexplicação desse texto aqui, uma explicação antiga, venha dizer que é o homem que deve tomar a iniciativa por primazia, por primeiro. E não é. Primeiro Deus buscou o homem, salvou o homem, resgatou o homem do pecado. E agora, como resposta ao amor de Deus, o homem deve procurá-lo. Mas procurá-lo quando? Enquanto há tempo, ou seja, enquanto ele está sobre o tempo Cronos, enquanto ele está aqui nesta terra, enquanto ele está aqui pisando nesse chão de meu Deus. Porque é importante a gente clarear isso? Porque muitas pessoas têm uma concepção um pouco díspare da teologia. Algumas pessoas pensam assim, que o homem pode se salvar depois de morto. E está essa sentença completamente errada. Por quê? Porque a salvação nós construímos aqui, agora. A salvação não é pós-morte. A salvação é agora, no momento presente. Sou eu que devo agora lutar pela minha salvação. Porque senão nós tornamos a justiça de Deus injusta. Se pensarmos que todo mundo que morre vai para o céu e que depois de morto eu posso ali buscar a Deus, não posso mais. Depois que terminar os meus passos nesta terra e chegar o derradeiro momento do meu viver, eu vou receber ali a recompensa da vida que aqui eu levei. Se eu busquei a Deus, eu vou para o céu. Se eu não quis saber de Deus, é impossível que eu vá para o céu. Por quê? Porque a sorte última da minha vida, da minha existência, não depende mais de Deus, depende de mim. Porque Deus já fez a parte dele ao morrer crucificado e nos devolver a vida eterna. Agora, o que Deus faz é simplesmente esperar a nossa decisão. O que é que Deus faz? Agora é simplesmente nos ajudar,
no seu Espírito Santo, para que nós possamos vencer as vicissitudes do mundo e escolhermos Deus, escolhermos caminhar em Deus. Então, Isaías diz: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Muitas vezes nós temos uma concepção errônea da presença de Deus. Muitas vezes nós pensamos que Deus está só e unicamente habitando nas alturas celestiais. Nós temos que ter fé e devemos compreender que a Eucaristia é a presença real do corpo e do sangue do meu Senhor, porque é na Eucaristia que se cumpre a promessa de Deus: eis que eu, Senhor, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, como Padre, sacramentalmente, espiritualmente em nosso meio. Aqui não é um faz de contas, aqui não é de modo algum simplesmente uma ideia teológica ou um teologismo. Não. Aqui nós precisamos ter a certeza de que eu creio, enquanto homem e mulher de Deus, na presença real do Senhor, o bom Deus, porque de mim está perto, porque de mim Ele está perto e não me deixa caminhar sozinho. Só que para o homem buscar a Deus, para o homem se aproximar de Deus, Isaías, o profeta, dá a receita. O que é que Isaías diz? Olha, abandone o ímpio seu caminho. Quem é o ímpio? O ímpio é o que não é pio. Quem é o pio? É o piedoso, é o temente a Deus, é o anauim da Sagrada Escritura, é aquele que sabe que deve ser dependente de Deus, apesar das suas misérias, apesar dos seus pecados, apesar da sua inclinação para o erro. Esse daqui é o pio, o piedoso, o anauim. O ímpio é aquele pecador costumais, que senta em cima do seu pecado e diz assim: olha, eu sou assim mesmo. Só que não é assim mesmo. A minha vida é essa. A vida do homem não é uma vida errante sobre a terra. E vejam que é difícil uma pessoa abandonar uma vida errante. É difícil, porque uma vez que se acostuma com o erro, raramente volta à pureza de antes. Raramente volta à pureza que tinha antes. Quando Deus diz a Adão e a Eva assim: olha, desfrutem de tudo, menos do fruto daquela árvore. Deus está dizendo assim: olha, não conheçam o mal. Não é bom conhecer o mal. Parece uma dicotomia, mas não é. Não é bom conhecer o mal. Por quê? Porque Deus quer privar o homem. Porque nosso Senhor sabe que uma vez que o homem leve uma vida errante, é difícil o homem endireitar o caminho. Então, o conselho de Isaías aqui é estupendo. Abandone o ímpio o seu caminho, ou seja, mude a rota da vida. Busque ir para Deus. Veja,
é bonito, é santo, é digno para nós o desejo de levarmos uma vida santa e chegarmos aos céus, e chegarmos até Deus. Abandonar a impiedade quer dizer que eu, enquanto cristão, vou com dignidade, vou com zelo, vou com responsabilidade, buscar fazer acontecer a vontade de Deus na minha vida. Vou buscar fazer acontecer a vontade de Deus no meu viver. E isso aqui requer muita ascese, que é o que as pessoas não querem mais fazer. O que é ascese, Padre? É esse espírito de sacrifício, de renúncia. É o jejum, é uma abstinência, é renunciar a algo em nome de Deus. E as pessoas não estão dispostas a isso. Endireitar o caminho quer dizer que eu tenho que levar uma vida ascética, de renúncias, quer dizer que eu tenho que levar uma vida mística, ou seja, uma vida de oração. Se eu não rezo, eu não me converto. Se eu não renuncio, eu não me converto. E Isaías continua: e o homem injusto, as suas maquinações. Vocês já pararam para pensar que existem tantas pessoas que vivem fazendo maquinações contra outras, que só pensam maldade a respeito da outra, que só querem fazer o mal a outra pessoa. Uma vez eu lembro, é uma das cenas dos capítulos mais feios do meu pastoreio. Uma vez eu me deparei com uma pessoa que me dizia assim: Padre, eu tenho o coração muito mau. E das poucas vezes que, como padre, eu me choco com alguma coisa. E aí eu instigava e dizia assim: mas por que você disse que tem um coração mau? Aí a pessoa disse assim: olha, porque eu não tenho limites. Eu não consigo olhar ninguém com um olhar de bondade. E começou toda uma conversa. E aquilo ali eu me choquei. Porque foi a única pessoa que eu encontrei na minha vida toda de sacerdote a ser côncio que tinha um coração mau. Ser côncio que o coração não era semelhante ao coração de Deus. Por quê? Porque maquinava contra os outros. Porque arquitetava contra os outros. Porque fazia maldade contra os outros. Então, o homem justo, ele deve abandonar essas maquinações e voltar o coração para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o Senhor, que é generoso no perdão. Agora, depois que Isaías fala do ímpio, do injusto, depois que exorta a procurar a Deus enquanto há tempo, aí Isaías coloca as próprias palavras do Senhor dirigidas a ele. E Isaías diz assim, que o Senhor falou: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Porque Deus é inocente.
Deus é inocente porque não conhece o mal. Deus é puro. A santidade de Deus é uma santidade de uma pureza estupenda. E Deus tem consciência que o caminho dele não é como o nosso caminho, cheio de infidelidades, de deslealdades. Deus tem consciência que o pensamento dele não é como o nosso pensamento e que nós temos que nos esforçar tanto para pensarmos como Deus. Mas Isaías continua: então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Minha gente, olha, por incrível que pareça, uma das coisas que mais ajuda o homem a se santificar é o homem sonhar com a santidade. É o homem pensar de um modo magnânimo, grandioso. É o homem compreender que o coração dele deve ser dilatado como o coração de Deus. É o homem tomar consciência de que só em Deus ele vai se realizar. Agora, é impossível ser santo quem é medíocre, quem pensa pequenininho demais. É impossível ser santo quem tem pensamentos medíocres. Me desculpem uma expressão que eu vou falar agora um pouco pesada, mas o cretino não consegue ser santo. Não consegue nunca crescer em santidade. Por quê? Porque ele vê tudo segundo o seu tamanho. A sua medida é ele mesmo. Só que a medida do homem não é ele mesmo. A medida do homem é Deus. Deus é a medida do homem. E se o homem se medir segundo a sua medida, é incapaz de crescer em santidade. Muitas vezes eu fico observando, tem pessoas que até tentam pensar magnânimo, mas se não reza, logo desiste. Tem pessoas que até desejam levar uma vida grandiosa, mas porque não rezam, não conseguem. Vejam o pensamento de Paulo na segunda leitura de hoje. Talvez a frase, o pensamento mais conhecido de Paulo, ou um dos pensamentos mais conhecidos, quando Paulo diz assim: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro para mim. O que é que Paulo está aqui dizendo? Eu tenho que sonhar o sonho de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu tenho que viver na minha vida a vida de Deus. E Paulo inicia assim: olha, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. O que é que Paulo está dizendo? Ou o homem vive a vida de Deus, ou o homem não se salva. Ou o homem vive segundo os critérios de Deus, ou o homem se perde. Ou o homem é obediente a Deus, ou o homem perece. Só que essa obediência que o homem deve ter para com Deus não é uma obediência radical, porque assim nós não conseguimos.
devido à quantidade de coisas erradas que a gente vai assimilando ao longo da vida. A radicalidade aqui da obediência é nunca desistir de ser obediente a Deus, mesmo que não consiga no momento, mas tente. Eu costumo dizer comigo mesmo espiritualmente assim: graças a Deus, Deus sempre me protege. Deus sempre me protegeu. Impressionante. Muitas vezes eu fico bobo assim, quando o tempo passa eu digo, mas o Senhor é danado. Que falta de lucidez. E Deus protegeu. E tantas pessoas também a gente vê com testemunhos assim. Só que vejam, meus irmãos, o pensamento aqui de Paulo é muito simples. Se eu vivo, eu tenho que viver a vida de Deus. E se eu morro, eu tenho que morrer em Deus. Por quê? Porque Paulo tem aqui a certeza e a garantia da salvação. E aí ele termina dizendo assim: olha, só uma coisa importante: viver à altura do Evangelho de Cristo. O que é isso? É um esforço para aplicar a palavra na nossa própria vida. Mas como é que você vai aplicar a palavra na sua vida se você não conhece a palavra? Como? Como é que você vai viver o Evangelho se você não conhece o Evangelho? É impossível assimilar aquilo que não se conhece. Eu primeiro devo conhecer, para depois assimilar aquilo ali. E por quê, Padre? Para que eu possa viver a vida de Deus. Eu queria terminar minha prédica de hoje com um pensamento do salmista, que é por demais um pensamento portentoso. E o salmista assim diz: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Quem quer viver na proximidade de Deus tem que buscar invocar a Deus, clamar a Deus. Ao invés de abrir a boca para falar da vida alheia, ao invés de abrir a boca para maquinar o que não deve, ao invés de abrir a boca para maldizer algo ou alguém, deveria abrir a boca para buscar o Senhor. E buscando o Senhor, caminhar sempre na presença de Deus. Porque o que é caminhar na presença de Deus? É buscar rezar o dia todo sem cessar. Se meu pensamento está vazio, vou preencher em Deus. Se eu tenho um tempinho vazio, eu vou ali rezar a Deus e buscar cada vez mais de Deus se aproximar. E não existe outra forma do homem aproximar de Deus se não for através da oração. Creio em Deus Pai,